Décadas atrás, numa pequena cidade do interior do Nordeste, vivia um senhor chamado Dorival. Um caçador de 40 e poucos anos que passava horas e horas no boteco do seu Tônio, contando histórias que só ele mesmo acreditava. Todo tipo de bicho do mato Dorival já havia enfrentado e matado. A maioria com as próprias mãos, sem faca, facão ou arma de fogo. Dorival não tinha medo de nada. Segundo ele contava, já havia espantado a assombração e até corrido atrás de um tal de lobisomem. Apesar de ninguém acreditar nas histórias de Dorival, todos ouviam calados e atentos. E ai daquele que ousasse duvidar. Certa noite, enquanto os amigos Lima, Bastião, Zé Maria e Josimar tomavam cachaça no boteco do seu Tônio, Dorival chegou contando que havia matado uma onça sem faca, sem espingarda, sem nada. "E onde está a danada da onça?" perguntou Bastião. Dorival lhe deu uma olhada com a cara fechada e disse que tinha dado parte da carne para os cachorros comer e o resto deixado para os urubus. "Tá duvidando, Bastião?" perguntou Dorival, aproximando do rapaz, que amarelou, gaguejou e, no fim das contas, não teve coragem de dizer mais nada. Mais uma história sem prova que ninguém teve coragem de dizer um pio contra. A fama de corajoso de Dorival aumentava com o passar dos dias e com cada história contada. Numa certa noite, enquanto os mesmos amigos tomavam cachaça no boteco, um velhinho chamado Dudu, 83 anos de idade, olhava para eles de uma outra mesa saboreando o seu trago. Por volta das 23 horas, Dorival chegou todo afobado. Pediu uma dose de cachaça, sentou na mesa com os amigos e perguntou se queria ouvir a mais nova de suas histórias. Ninguém disse nada. Porém, lá da outra mesa, o idoso Dudu perguntou: "Seu Dorival, antes de começar a contar sua história, eu gostaria de saber se o senhor já ouviu falar de Damasceno." "Quem diabo é Damasceno?" perguntou Dorival, encarando o seu Dudu. "Damasceno, meu amigo, era um homem que viveu por estas bandas quando eu era criança." Disse o idoso. "E daí?" perguntou Dorival. "Damasceno era um homem corajoso, bem assim como você. Não tinha medo de nada, nem da morte. Porém, logo depois de completar 50 anos, Damasceno pegou a tal da tuberculose e morreu. Dizem que antes de morrer, ele jurou que qualquer um que tiver coragem de ir até a sua sepultura depois da meia-noite e pelo menos triscar na sua cruz, vai levar uma surra que jamais esquecerá," contou seu Dudu. "Homem, eu não tenho medo de gente viva quanto mais de defunto," disse Dorival para todo mundo ouvir. "Então, Dorival, foi isso que eu disse para um amigo meu. Ele disse que se aqui tem um homem capaz de desafiar o finado Damasceno, esse homem é você," completou o idoso. O bar inteiro calou. Ninguém teve coragem de dizer nada. Enquanto doidos os amigos olhavam para os copos de cachaça sobre a mesa, os outros mais atrevidos olhavam para Dorival, de rabo de olho, esperando o corajoso dizer alguma coisa. "O senhor teria coragem?" perguntou seu Dudu, quebrando o silêncio. Mas o silêncio foi ainda maior. Enquanto Dorival olhava para prateleiras de pinga atrás do balcão, seu Dudu, seu Tônio e os 4 amigos olhavam para ele esperando uma resposta. Todos calados, que parecia que alguém tinha morrido. Depois de uns 2 minutos, Dorival levantou, foi até a porta do boteco, pensou na enrascada que estava para entrar, escarrou, cuspiu, voltou até o balcão onde estava seu Tônio, pediu outra dose de cachaça, virou para o seu Dudu e perguntou: "E o que ganho com isso?" Todos os olhares viraram para o idoso, que depois de alguns segundos disse: "Seu Dorival, a questão aqui é somente para saber se o senhor realmente tem coragem de desafiar o finado Damasceno. Pois aqui somos todos pobres e ninguém tem dinheiro para pagar por uma recompensa." E naquele instante, seu Tônio bateu a mão no balcão e disse: 4 doses de cachaça por dia enquanto eu for vivo e o boteco aberto."
Dorival levantou da cadeira, espreguiçou, virou para o idoso e disse: Pois bem, seu Dudu, eu vou mostrar para todos vocês que esse tal de Damasceno não me assusta, não. E tem mais. Quando eu chegar na sepultura dele, eu não vou só triscar na cruz, não. Eu vou arrancar e jogar do lado de fora do cemitério. Seu Dudu tomou mais um pouco da cachaça e disse: Seu Dorival, eu tenho uma outra ideia para que ninguém duvide da sua coragem. Ao invés de jogar a cruz do lado de fora do cemitério, o senhor traz até aqui. A gente dá uma olhada para confirmar e depois o senhor leva de volta e coloca no mesmo lugar. Desse jeito ninguém vai dizer que você bagunçou a sepultura. Dorival teve vontade de mandar o idoso e todo mundo para baixo da égua e ir embora. Mas não pôde. Aquilo era uma questão de honra e sua reputação estava em jogo. Me diga uma coisa, seu Dudu. Como é que eu vou saber onde está a sepultura desse Damasceno? Perguntou Dorival. Seu Dudu sorriu, tirou uma lanterna de um saco que tinha sobre a mesa e disse: É muito simples, seu Dorival. Aqui está uma lanterna com pilhas novinhas que eu coloquei hoje mesmo. Para encontrar a sepultura é bem fácil. Da cancela você segue direto até a parede dos fundos. Lá você vira à direita e conta 5 sepulturas. A quinta é a dele. Dorival pensou por uns 2 minutos e perguntou: Que horas são, seu Tonho? Falta 20 para meia-noite, respondeu o dono do boteco. Os minutos passaram. Dorival não dizia nada, nem se ia ou se não ia. 5 minutos mais tarde, para espanto de todos, Dorival tomou mais um gole de cachaça e disse olhando para o dono do boteco: De hoje em diante, a cachaça vai ser de graça, seu Tonho. E Dorival saiu rumo ao cemitério sob os olhares espantados e admirados dos amigos. Seu Dudu, essa história de Damasceno é verdade mesmo? Perguntou seu Tonho. Seu Dudu olhou para ele, tomou um gole de cachaça e sorriu. E a espera começou. Os minutos passaram e ninguém dava um só pio dentro do boteco. À 00:20, Dorival apareceu e parou na porta do bar carregando uma cruz velha caindo aos pedaços. E todo mundo saiu para ver a cruz com a cara de medo e nojo, como se estivesse vendo o próprio defunto. Na madeira da cruz ainda restavam 3 letras do nome do finado: D-M-O. Seu Dudu olhou e disse: Seu Dorival, o senhor é realmente corajoso. Não precisa voltar agora, não. Deixa para levar a cruz quando o sol sair. Dorival olhou para todos eles, resmungou e disse que não, que ia levar a cruz e enfiar de volta na sepultura como combinado. Prepare a cachaça, seu Tonho, que eu volto já já, disse Dorival levando a cruz, agora mais corajoso e arrogante que nunca. Seu Tonho, seu Dudu e os amigos continuaram no boteco espantados e esperando. Ninguém conseguia acreditar que Dorival fosse tão louco e tão corajoso daquele jeito. E os minutos passaram. 20, 30, 45 minutos e nada do Dorival voltar. Ninguém sai daqui antes dele chegar, disse seu Tonho olhando preocupado para o escuro da rua. E se o Damasceno atacou o pobre do Dorival e ele teve um ataque do coração e bateu as botas? Disse Zé Maria. Vixe Maria, disse Bastião fazendo o sinal da cruz. E se ele não voltar, o que vamos fazer? Esperar até o dia clarear? Perguntou Lima. Daqui exatamente meia hora, se ele não chegar, nós vamos para o cemitério atrás dele. Todos nós, disse seu Tonho. 30 minutos depois, seu Tonho, seu Dudu e os 4 amigos saíram rumo ao cemitério levando uma lanterna e um lampião. Ao chegarem na cancela do cemitério, encontraram Dorival caído do lado de dentro, desmaiado e com as costas toda ensanguentada. Santa Virgem Maria, disse Josimar, olhando para o escuro do cemitério e fazendo 1000 sinais da cruz. Minutos depois, no boteco, acordado, limpo e remediado,
Dorival contou apavorado que depois de colocar a cruz de volta, não conseguia sair. A cancela estava fechada e não abria, apesar de não estar trancada. E foi então que sentiu fortes arranhões nas costas, tão fortes e tão doloridos que não aguentou e desmaiou. Nas costas de Dorival estavam 3 arranhões do pescoço até a cintura. 3 riscos paralelos, como se tivessem sido feitos por 3 enormes garras. Depois de alguns minutos e outros goles de cachaça, os amigos foram embora levando Dorival. E foi então que o seu Tônio perguntou ao idoso quem realmente era o tal de Damasceno. Seu Tônio, Damasceno nunca existiu. Eu só inventei aquela história para provar a coragem de Dorival, respondeu o idoso. Mas e a cruz, seu Dudu? E as 3 letras DMO? Perguntou seu Tônio confuso. Seu Dudu tomou mais um gole de cachaça, pensou por alguns segundos e disse: Meu amigo, quando eu vi a cruz com aquelas letras, eu sabia que não era coisa boa. Por isso pedi para que ele esperasse até o dia amanhecer. Pense bem, seu Tônio, que outro nome possui aquelas letras? Seu Tônio pensou por alguns segundos e perguntou: Será, seu Dudu? Meu amigo, eu só sei que gente corajosa ou estúpida como Dorival, cedo ou tarde, acabam sendo castigados de uma maneira ou outra, respondeu seu Dudu. Daquele dia em diante, Dorival jamais foi o mesmo. Parou de tomar cachaça e nunca mais contou uma outra história cabeluda.